do livro Vida e Sexo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Filhos, capítulo 10, de 26. Filhos, os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Do item 8 do capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Entre os casais, surge comumente o problema do abandono, pelo qual o parceiro lesado é compelido à carência afetiva. Criaturas integradas na comunhão recíproca, o afastamento uma da outra provoca, naturalmente, em numerosas circunstâncias, o colapso das forças mais íntimas naquela que se viu relegada a escárnio ou esquecimento. Justo observar que toda criatura prejudicada usufrui o direito de envidar esforços na própria recuperação. Análogo princípio prevalece nas conjunções do sentimento, sempre efetuadas com fins determinados em vista. O companheiro ou a companheira menosprezada no círculo doméstico detém a faculdade de refazer as condições que julgue necessárias à própria euforia, com base na consciência tranquila. Não existem obrigações de cativeiro para ninguém nos fundamentos morais da criação. Um ser não dispõe de regalias para abusar impunemente de outro, sem que a vítima se veja espontaneamente liberta de qualquer compromisso para com o agressor. Em matéria afetiva, porém, se a união sexual trouxe filhos à paisagem terrestre, é razoável que as leis da vida reconheçam na criatura lesada a permissão de restabelecer a harmonia vibratória em seu mundo emotivo. Logicamente, dentro da ética que sustenta a tranquilidade da vida íntima. Entretanto, essas mesmas leis da vida rogam, sem impor, às vítimas da deslealdade ou da prepotência, que não renunciem ao dever de amparar os filhos, notadamente, se esses filhos ainda não atingiram a puberdade, que lhes traçará começo à compreensão dos problemas sexuais que afligem a humanidade. Em sobrevindo semelhantes crises, haja no parceiro largado em desprezo uma revisão criteriosa do próprio comportamento para verificar até que ponto haverá provocado a agressão moral sofrida e, embora se reconheça culpado ou não, que se renda, antes de tudo, à desculpa incondicional ante o ofensor.
fundindo no coração os títulos ternos que tenha concedido ao companheiro ou à companheira da comunhão sexual no título de irmão ou de irmã, de vez que somos todos espíritos imortais, interligados perante Deus, através dos laços da fraternidade real. Aprenda o parceiro moralmente danificado que só pelo esquecimento das faltas uns dos outros é que nos endereçaremos à definitiva sublimação e que nenhum de nós, os filhos da terra, está em condições de acusar-nos domínios do sentimento, porquanto os virtuosos de hoje podem ter sido os caídos de ontem, e os caídos de hoje serão possivelmente os virtuosos de amanhã, a quem tenhamos talvez de rogar apoio e bênção, quando a justiça eterna nos venha de cerrar a imensidão de nossos débitos, acumulados em existências que deixamos para trás nos arquivos do tempo. Homem ou mulher em abandono, se tem filhos pequeninos, que se voltem, acima de tudo, para essas aves ainda tenras do pábulo doméstico, agasalhando-as sob as asas do entendimento e da ternura, por amor a Deus e a si mesmos, até que se habilitem aos primeiros contatos conscientes com a vida terrestre, antes de se aventurarem à adoção de nova companhia. Isso porque podem usar a atribuição natural que lhes compete, no que se refere a possíveis renovações, sem se arriscarem a agravar os problemas dos filhos necessitados de arrimo e sem se complicarem a própria situação perante o futuro. Emmanuel, Uberaba, 5 de junho de 1970. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos novamente juntos no estudo deste livro, Vida e Sexo. Este item 8 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo é de uma compreensão de um conteúdo enorme. São muitas informações num pequeno texto. Vejamos. Aqui explica, com frases simples, que os laços de sangue não criam forçosamente liames entre os espíritos. Isso significa que o fato de uma pessoa vir pai e o outro filho não significa que vai haver uma ligação entre aqueles espíritos. Pode ser que não exista. Diz mais que o corpo procede do corpo, mas o espírito procede do próprio espírito, porque ele já existia antes. Então, infelizmente, alguns espíritas acreditam que o espírito é subdividido, por incrível que pareça. Então, o espírito já existia quando veio para aquela família. E ele enfatiza ainda que o pai não é quem cria o espírito do seu filho, não é? Ele fornece o corpo físico. E cabe a ele, ao pai e à mãe, o desenvolvimento intelectual e moral deste filho. Isso é muito importante para que nós possamos entender
que é o fundamento da evolução nossa perante a família. Aqui, Emmanuel aborda a questão do abandono, quando um ou outro, né, se desliga, deixando a outra criatura com seus filhos. Isso normalmente ocorre do homem deixar a mulher com seus filhos, mas existem casos o contrário também. E ele diz que existe então, provoca uma ruptura, não é? E essa criatura que ficou sozinha com as crianças, ela fica ali com um problema pessoal, achando que foi abandonada, e essa pessoa tem o direito justo de fazer sua própria recuperação. E ele continua dizendo nessa outra parte que prevalece ali o companheiro ou companheira que foi desprezada refazer essas condições dentro daquela condição, uma consciência tranquila. Até porque não pode haver cativeiro, não é? Não é essa condição que Deus nos impôs ou fundamentou a nossa criação. Aqui nessa parte diz que um ser não dispõe de regalias para abusar impunemente de outro, sem que a vítima se veja espontaneamente liberta de qualquer compromisso para o agressor. Então, ele não dispõe de regalias para abusar impunemente. Então, se ele faz isso, ele vai estar sujeito à lei de causa e efeito, com certeza. Nessa outra parte, ele fala sobre os filhos, que se em matéria afetiva, porém se a união sexual trouxe filhos à paisagem terrestre, mais um motivo que fortalece a criatura que ficou com os filhos de restabelecer aquela harmonia vibratória. Por quê? Porque ele ficou com a responsabilidade, sozinho ou sozinha, de dar educação àqueles filhos. E é o dever que ele deve ali ficar com aqueles filhos, amparando até que eles atinjam a puberdade. Isto porque as crianças, até a fase da puberdade, precisam enormemente do pai e da mãe. Em afastando um deles do convívio familiar, é preciso que esta pessoa que ficou, não que vá fazer às vezes do pai ou da mãe que saiu do lar, mas que mantenha ali a tranquilidade e o equilíbrio daquelas crianças que são espíritos em formação. E a questão aqui é muito importante, que essa pessoa que ficou com os filhos se coloque numa posição de desculpar incondicionalmente o ofensor. E, infelizmente, não é isso que nós vemos na nossa sociedade. Quando um pai, por exemplo, abandona os seus filhos com a esposa, a esposa se vê mais voltada pelo abandono e pela raiva, pelo ódio, vida inteira, anos a fio, emitindo ódio ali para aquela pessoa que os deixou, esquecendo dos próprios filhos. E umas vão mais além, ainda coloca nos filhos uma raiva daquele pai que os deixou. É uma questão que deve ser repensada, e você que tem parente nessa situação deve mostrar para ela esta desculpa incondicional, o perdão incondicional.
deixar que a criatura vá procurar outros destinos e que ela cumpra a sua tarefa. E ela só vai cumprir a sua tarefa bem se ela se perdoar e perdoar o outro. Isto é importantíssimo para que ela possa manter sua mente voltada para o seu objetivo, que são os filhos. Naturalmente, a vida dela, os filhos e a vida dela. Uma vez que o companheiro saiu do lar, ela tem que se focar nos filhos e nela própria, para que ela tenha uma condição de vida melhor. Nessa outra parte, Emmanuel nos coloca nessa parte que nós não temos condições nenhuma de acusar ninguém. Isto aqui é muito importante, porque como nós acreditamos em reencarnação, que nós já estamos aqui vindo com essas pessoas em família diversas vezes, nós não temos condições nenhuma de acusar, motivos nenhum. Haja visto que ele diz aqui que esses virtuosos de hoje, ou seja, essas pessoas puras de hoje, no passado elas podem ter caído. E os que caem hoje, amanhã serão também os virtuosos. Então, que nós temos que rogar apoio e bênção a todas essas criaturas que estão errando de forma banal aqui na vida. E cada um está escrevendo a sua própria história. Um ato seu não vai justificar um ato que outra pessoa cometeu contra você. Nesta outra parte, Emmanuel nos conclama novamente a esta colocação, que se você tem filhos pequeninos e está abandonada pelo seu companheiro ou pela sua companheira, que você, antes de procurar um outro companheiro ou companheira, e é exatamente isso aqui a colocação, que você pense muito bem antes de tomar essa atitude. Porque o que a gente vê, na verdade, na nossa sociedade, é que ela complica mais ainda a sua situação. Ela busca um companheiro, por exemplo, para ajudar financeiramente, e esse companheiro acaba deixando mais um filho, mais 2 filhos para ela criar, e também a abandona. Então, é preciso não agravar os problemas. Este é o recado que é de suma importância para que a gente possa reconstruir a vida. São diversos casais que se unem, não é? Mas é difícil, é preciso pensar bem, conversar muito antes de fazer uma união, não é? Como dizem as pessoas, levar uma outra pessoa para sua casa ali, né? De uma forma rápida, para querer preencher um vazio. Ninguém preenche o vazio de ninguém. Isso é muito importante. Espero que nós tenhamos, neste estudo, tanto eu quanto você, aprendido um pouco mais sobre as vidas que temos, daqueles desatinos que nós cometemos, e que nós temos que ter a consciência da verdadeira responsabilidade por tudo aquilo que nós fazemos. Eu não posso culpar o outro por aquilo que ele fez. Eu tenho que me refazer de todas as formas, de forma equilibrada, pedindo a Deus, tendo fé e perseverança. Essa é a mensagem que eu espero que você tenha aprendido tanto quanto eu. Que Jesus nos abençoe.